A paz para todos. Alegria e prazer estar aqui. Pastor Keison, Laudiane, muita alegria de estar. Eu sempre digo que a coisa mais honrosa para uma pessoa é estar diante da igreja de Jesus. Não tem coisa mais preciosa do que estar diante da igreja. Nós, mortais, cheios de defeitos e limitações, estarmos diante da igreja. Obrigado, Subirá, a esposa. A Elisete manda um abraço. Olha, eu quero falar de um personagem da Bíblia que ele é fenomenal, mas pouco se fala dele. Ele é fenomenal, pouco se fala dele. Eu quero falar sobre Filipe. É impressionante esse cara na Bíblia. Então eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar alguns textos. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, eu vou começar lendo do versículo 3 ao 6. Eu vou tentar correr, porque eu estou com o relógio aqui contra, e onde der a hora, aí não tem jeito. Vamos lá. Atos 6, do 3 ao 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e o Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Preste atenção às características de Filipe, desses caras aqui que foram chamados para realizar a obra de Deus. Só a gente dá uma lidazinha aqui. Eu escolhi no versículo 3, irmãos. Está falando do mesmo princípio de fé. Entre vós. Está falando de relacionamento e comunhão. Não é pegar um paraquedista que mal chegou na igreja, viu, pastor? Chegou um cara na tua igreja que você não conhece, não sabe a origem dele, e você coloca ele para dirigir um departamento. Ó, legal, hein? Bacana. Um cara que não tem a tua cultura, que não tem a tua visão. Aí você põe no lugar de destaque, e amanhã tu vê a rasteira que tu vai tomar, ou o problema que tu vai criar, e tu não sabe por quê. Escolhei gente entre vós, gente que nós conhecemos, que está aqui. Gente que nós conhecemos, que temos experiência, sabemos quem é. Não é um que chegou agora. Estou aqui rapidinho para a gente só ver o que está na Bíblia. Tá? Terceiro, boa reputação, caráter, integridade. Certo? Quarto, cheio do Espírito Santo. Não tem lugar para vingança, para ódio. Que está cheio de alguma coisa, não tem espaço. Certo? Para picuinha, para bobagemzinha, para disse-me-disse, para vaidade pessoal. Não tem. Cheio do Espírito Santo. Certo? Sabedoria. Capacidade de discernir a diferença, o ambiente, as pessoas. O mundo espiritual. O que é de Deus, o que é diabo, o que é homem. Aqui. Pastor, essas qualificações é para quê? Para ser pastor? Não diácono. Sangue do Cordeiro. É diácono, viu? Estamos falando de diácono, não estamos falando de apóstolo não, tá? Isso aqui é as qualificações. A gente pensa, não, vamos embora. Aleluia. Tá bom, irmãozinho, gente boa. Bora aí. É você mesmo. Isso aqui é qualificação, irmão. Tem que ter qualificação. E a qualificação não é porque tem dom de oratória. A qualificação não é o tamanho do dízimo. Olha aqui as qualificações para o serviço no reino. Isso aqui é muito interessante, é um negócio simples, mas só para observar. Mas vamos ver o discernimento e ousadia desse cara. Capítulo 8, versículo 5. Atos 8, 5. Por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. O lugar que ele foi pregar, ninguém mandou ele pregar. Ninguém mandou ele pregar. Ele foi. Tem gente que nem mandando vai. Só se tiver algum interesse. Ele verificou o óbvio. Meu irmão, tem gente, não é aqui em Brasília não, é lá no Rio de Janeiro, aqui não tem essa gente não. Mas lá no Rio de Janeiro tem uns caras que querem que Deus fale o óbvio. Meu irmão, Deus dotou você.
Você já parou para pensar que a rebelião de Satanás tem a ver com alguma coisa que ele queria ser e que nós somos? Você já parou para pensar nisso? Sereis semelhante ao Altíssimo. Nós somos. Deus não criou o diabo com semelhança de Deus, mas nos criou. Uma da ganância do capeta, a semelhança com Deus que nós temos. Então Deus dotou você de capacidades, de talentos, de aptidões. Você é uma persona, inteligência, vontade e sentimentos. E nós queremos que Deus fale o óbvio, aquilo que Ele não vai falar, porque Ele acredita no teu potencial. Deus não falou nada com ele. Atenção, meu servo, Samaria está indo para o inferno. O povo é incrédulo, desça lá. É o óbvio. O evangelho tem que ser pregado. Nós queremos que Deus fale conosco o óbvio, que a sua própria percepção entende. E Deus não vai falar naquilo que a tua capacidade percebe. É isso que você tem que entender. Está aqui o cara. Ele desceu porque ele viu a necessidade. Tem que pregar o evangelho para todo mundo. Então eu vou lá. Ninguém me mandou, mas é obra de Deus. Eu vou fazer. E outra coisa, hein? Os apóstolos não gostavam desse negócio não, hein? Os apóstolos, rapaz, lá em Lucas 9,51 não deram pousada a Jesus e os meninos não eram brinquedos não. Quer que a gente peça fogo do céu para acabar com essa porcaria toda aqui? Irmãozinho bom, né, rapaz? Porque não deram pousada para Jesus. Você tem cara de quem vai para Jerusalém. Aí é uma outra mensagem. É uma outra história. Até o mundo percebe qual é a nossa cara. Mas deixa para lá. Vamos aqui. Então, tinham bronca, tinham preconceito. E para pecador não tem que ter preconceito. Esse é um problema da igreja hoje. A gente olha meio enviesado se o cara é homossexual, se o cara é transformado numa mulher, nós... Não tem esse negócio, irmão. Isso aqui é o hospital de Deus. É para ser recebido bem qualquer um que chegar aqui. Certo? É para ser recebido bem. Aqui não tem preconceito. Estava lá. Estava o camarada lá. Agora, olha que coisa linda. É Deus usando Filipe. Capítulo 8, versículos 6, 7 e 12. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam, muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Uau! Diácono fazendo uma grande cruzada evangelística. Não é só para tirar a oferta não, brother. Não é só para tomar conta do estacionamento, não. Não é só para botar água no púlpito, não, filho. Aqui, ó. Cara cooperando, milagura, maravilha. Capeta correndo, gente se convertendo. Aqui o cara era diácono. Olha que coisa linda, meu irmão. O camarada era diácono. Agora preste atenção a isso aqui, gente. Um homem a ser... Não, deixa eu dizer uma coisa aqui antes, quase que eu pulo aqui. Não tem essa gente aqui, mas eu vou falar. É o título que faz você ser usado? É? Para ser usado tem que ter título? Muitos trabalham pelo título, outros trabalham depois que tem o título. Tudo errado. Tudo errado. Deus nos usa quando estamos disponíveis. Deus usa você pela disponibilidade. Agora esse aqui. Um homem é a serviço do reino e não do seu nome. Isso aqui é que é lindo. Versículo 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Preste atenção aqui. Filipe chega num lugar que não tem nada. Começa a pregar o evangelho. Gente é curada, gente é liberta, gente se converte, começa a salvação, a notícia corre, chega em Jerusalém,
Aí vem o general de 4 estrelas. Filipe não é mais o foco. Como é que você se comporta quando o pastor entrega para você um setor da igreja que estava todo falido e quebrado e ruim, que ninguém queria, e na hora do ápice, do sucesso, sai? É outro que vai continuar. Olha aqui, gente. Na hora do show, na hora que tudo estava dando certo, na hora que o cara estava no top, sai. Olha, quando eu baixar minha mão, eu quero que você diga sai. Vamos treinar? Sai. Beleza. Você foi e pegou o coral todo dividido, não cantava há muito tempo na igreja. Você foi lá, reuniu a turma, chamou a sua igreja tem coral. Vou falar de vários setores, de vários tipos de igreja. Você foi, restaurou o coral, ficou lindo. Quando o coral está no top, o pastor, você foi para o departamento de escola dominical da igreja. Não tinha professor, criança jogada, não tinha nada. Você trabalhou 3 anos, mas botou para quebrar, arrumou, gastou tempo, até dinheiro do teu bolso. Quando está tudo bonito, o departamento está tudo legal, está tudo supimpa para o pastor. Você foi dirigir os jovens da igreja, uma garotada, adulterando não, se prostituindo, fazendo bobagem, cara de santo dentro da igreja, levando namorada para motel. Aí você é usado, arranca a garotada, compromisso com Deus, levanta um exército de jovens, aquilo é dinâmica para a igreja, vem paz através desses jovens. Quando o negócio está no top, o pastor... você está no louvor da igreja. O louvor era ruinzinho que só, sabe? Só tinha gente mesmo da meia boca, meia guitarra, meio teclado, meia bateria, meio louvor. Aí você vem e conhece a coisa e arruma, e o louvor fica bonito, e aí um negócio bacana, um negócio de Deus, sabe? Um negócio bem feito. Aí quando está no top, no ar, tem gente de fora vindo aqui para ouvir teu louvor. O pastor te entrega, olha, você vai cuidar das mulheres, o departamento aqui de mulheres, estamos precisando de uma mulher, você é uma mulher prendada, uma mulher, e é dividido. Mulher não tem negócio de problema emocional uma com a outra, não tem disputa, não tem nada disso, só tem gente santa, e aí tal. Mas aí você vai, e tem sempre alguma lá, algum fermentozinho, um pouquinho, aí você vem, chegou, limpou esse negócio de fermento, tirou, uniu toda a mulherada, agora é um pensamento só em torno da igreja, da liderança da igreja. Quando o negócio está aqui, e a mesma coisa é homem, porque não pensa não, a diferença do homem para a mulher é que a mulher não disfarça, e o homem disfarça. Tá certo? Certo, a mulher fala mesmo, expõe o emocional, o homem está ali dizendo, bandido eu te pego, mas está tudo numa boa, não, passa na minha que tu vai ver, mas não fala nada, mulher não, já olha assim, você vai ver só uma coisa, aí expõe, mas homem não, mas tudo é a mesma coisa, desde que o pecado entrou aqui, aí você uniu os homens, um exército de cabra macho, dizimista fiel, trabalhador na igreja, serviço, quando está no ápice, como é que você se comporta? Teve um irmão ali que já profetizou, sai também. Como é que você se comporta quando você foi usado para restaurar alguma coisa que ninguém conseguiu, o pastor te botou numa outra igreja, que o sistema da sua igreja de filiais, que ninguém queria, parecia que tinha uma cabeça de porco enterrada lá naquela igreja filial. Você foi para lá, quebrou tudo isso, cresceu, era um lugarzinho feio, conseguiu arrumar, agora tem lugar próprio, o pastor diz, como? Você precisa entender algumas coisas. No reino, número 1, ninguém tem a completude para fazer tudo. Número 2, não faz sozinho. Olha aqui o texto. Filipe, no reino, fez um trabalho espetacular até um nível, porque Deus trabalha com níveis no seu reino. Ele chegou num nível, dali para frente, para aquilo que ele restaurou continuar, tinha que ter um outro nível de autoridade, que ele não tinha. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6, se eu não estou enganado, ele diz assim, Paulo plantou, Apolo que planta, Paulo? É Paulo que planta e Apolo que rega.
Mas quem dá o crescimento é Deus. Porque quem planta não é nada, quem rega não é nada, mas Deus que dá o crescimento. E Ele recompensará cada um segundo a sua obra. Meu irmão, você tem que ter discernimento espiritual. Que Deus te usou para levar a algum ponto do reino. E você vai ter o galardão por isso. E você vai ter a sua importância por isso. Mas se você ultrapassar esse limite, você destrói o que você construiu. Então eu vou dar um recado para alguém, isso está aqui no meu coração. Deus mandou dizer isso para alguém aqui, não sei quem é. Filho, Deus te colocou junto de um ministério para você ser um pastor, um obreiro qualificado, auxiliar de um alto nível. Mas você só é isso porque você está debaixo de uma autoridade. Na hora que você pensar que vai sair daí para fazer a sua igreja, você vai se destruir. Porque Deus não levou você para esse nível. Curar enfermo, expulsar demônio, salvar gente é contigo, Felipe. Agora, para um outro patamar no reino, você não tem a qualificação para manter isso que você fez. Até para essa obra se perpetuar, que você fez, tem um outro nível, chama Pedro e João, é outro nível. Vocês foram batizados, não é? Sim, foram batizados nas águas, em nome de Jesus, é? Mas vocês estão precisando do Espírito Santo para se manter nisso. Esse outro nível era Pedro e João, não era mais Felipe. E ele entendeu isso. Acho que o nosso segredo no reino é entender até onde Deus quer nos usar e qual é a posição que Ele quer. Essa é uma das coisas mais incríveis. Não é porque a gente pensa que tem que começar o meio e o final e tudo é você e só você. E não é assim. E não é assim. Está aqui o cara. Sai de cena. Agora é Pedro e João. Se fosse eu, tá vendo? Eles não quiseram vir para cá, queria mandar fogo aqui. Queria matar todo mundo. Vocês conhecem Pedrão? Você conhece eles? Queria matar todo mundo aqui. Pediram a Jesus para matar. Eu nunca participei disso. Ninguém queria vir para cá. O negócio deles era Jerusalém. Era a metrópole. Era onde o fogo desceu. Onde o negócio começou. Aí eu venho para cá. Não tinha uma pessoa, parece que eu vi esse filme, não é? Aqui não é lá no Rio. Eu cheguei aqui, não tinha uma pessoa convertida. Eu cheguei aqui, só era banco vazio. Eu cheguei aqui, estava tudo quebrado. Aí começa o trabalho, a coisa dá certa. Na hora de eu usufruir, o pastor me tira. Ah, Jesus dos crentes. Queridão, olha esse cara, um exemplo de obediência a toda a prova. Versículo 26 e 27. E o anjo do Senhor levou a Felipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. Do avivamento para o nada, da grande cidade para o deserto, do melhor para o pior, da multidão para uma só pessoa, do holofote para o ostracismo. Filho, está no holofote, cruzada, você pensou? Um cara que faz paralítico levantar hoje? Nem resfriado, o pessoal está orando para Jesus cura. O cara levanta paralítico, rapaz. É brincadeira um troço desse? Demônio sendo expulso, casta, gente se convertendo, batizando. Já passou? Ei, sai daí. Vai para o deserto. E a Bíblia diz que ele levantou-se e foi. Ele não fez questionamentos. Por quê? Eu pensei que tu ia vir, Senhor, e dizer, eu tenho uma cidade maior ainda. Porque se deu certo nessa cidade ruim, desse povo ruim, imagina você numa grande metrópole. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. E aquele hino de adoração de Paulo, de Romanos 11, 33, a profundidade da sabedoria. Quão insondáveis são os teus juízos. Aí ele vai dizer uma coisa, quão inescrutáveis são os teus caminhos, isso é, impenetráveis. Você quer descobrir o caminho de Deus? Por onde vai? O que você tem que entender, meu irmão, que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar. Filho, eu não vim passar para você uma ideia de Superman. Eu trabalhei 30 anos debaixo da autoridade de um pastor. O meu ministério rendia 10 vezes mais em finanças do que a renda da igreja. Eu não dependia do salário da igreja. O pessoal ia na igreja, aqui é a igreja do pastor Silas Malafaia, ele ficava na porta, que ele gostava, pastor antigão, ele ficava na porta, chegava alguém, aqui é a igreja do pastor, é aqui sim, é aqui, ele era o pastor presidente. É aqui sim. Eu pregava na igreja mais do que ele. E tinha dia que eu dizia, pastor, não tem mensagem não, arruma outro, não dá. Prega, Silas, não dá não. Não dá não estou sem mensagem, meu chefe, eu estou precisando ouvir. Está ruim o negócio aqui, a fábrica está fechada. Jeová trancou a janela do céu e disse, tu não tem nada para dar não. Eu mexi, ele ria. Agora, olha que coisa interessante. Eu dirigi um culto, eu era evangelista da igreja, programa de televisão, programa no mundo. Eu tinha programa em 120 nações do mundo, dublado em inglês. Se 800 milhões de pessoas quisessem me assistir no dia do meu programa, podia me assistir. Mas na igreja, quando eu ia para qualquer lugar, eu ia lá na casa deles e dizia, pastor, eu estou sendo convidado para pregar nesse lugar. Vai, meu filho. Vai. Dava satisfação. Aí eu dirigi um culto lá, chamado Culto da Vitória, que eu comecei na igreja. Quinta-feira era o culto que eu comandava. Eu fazia o que eu queria. Ele ia para o culto, sentava na cadeirinha dele, não estava nem aí. Nunca me pediu. Nunca. Durante 16 anos dele vivo nesse culto, todo culto, a igreja lotada, eu dizia, minha gente, está aqui o meu pastor e o pastor dessa igreja, por favor, eu queria que vocês dessem um aplauso a esse homem de Deus, levanta aí, pastor José Santos. Aí ele dizia para mim, não precisa isso não, rapaz. Eu falei, eu não estou falando que o senhor precisa, quem precisa sou eu e a igreja, não é o senhor. Eu não estou fazendo isso por causa do senhor, o senhor não precisa, porque o senhor é uma autoridade e o senhor sabe que o senhor é, mas esse povo e eu precisamos saber que o senhor é. O pessoal de fora pensava que eu era o pastor da Assembleia de Deus da Penha, mas se você chegasse na minha igreja com uma prancheta e ficasse na porta e perguntasse para os membros, quem é o pastor aqui? É Malafaia ou José Santos? Ninguém gaguejava. Aqui é pastor Santos. Sabe por quê? Porque eu nunca usurpei o lugar dele. Sabe por quê? Porque eu nunca olhei meu pastor, eu nunca olhei o meu pastor nessas duas posições. Eu nunca olhei meu pastor, eu nunca olhei. Assim ou assim? Eu sempre olhei ele assim. Eu nunca olhei meu pastor como igual, ou ele abaixo. Eu era o famoso, eu estava na televisão, eu pregava no mundo, meu ministério tinha 10 vezes mais recurso do que ele, não precisava salário, nem tinha salário da igreja, mas eu nunca olhei o pastor da igreja no mesmo nível abaixo de mim. Mas não é por uma questão de olhar, porque isso você pode fazer por hipocrisia. Aqui, ó. Aqui dentro. Não é aqui, é aqui. Eu sempre vi o meu pastor como autoridade espiritual sobre a minha vida. Uma vez eu estava pregando na igreja, eu nunca me esqueço. De vez em quando você prega, você não sabe se o céu desce ou a igreja sobe. De vez em quando você prega, pede para Deus abrir um buraco no púlpito para ver se tu sai fugido, porque a coisa está feia. O Senhor abre um buraco aqui e a gente fica em agonia para terminar a mensagem, porque o negócio está muito estreito. Mas tem dia que Deus diz assim, olha, hoje eu vou te usar, viu? Terra, mas eu vou te usar. Um dia eu estava num culto, rapaz, mas o pau quebrando mesmo, Deus me deu uma graça, fogo caindo. Aí ele sentava assim na lateral, 3 cadeiras, uma dele, ele sentado. Aí eu estou pregando, olhei para ele assim. Quando eu olhei e voltei, o Espírito Santo falou comigo. Mas no meio da pregação. Ele fala assim,
O que está acontecendo na sua vida é a cobertura desse homem. Não saia. Um ano antes dele morrer, Miles Monroe foi pregar na minha igreja, lá na nossa igreja, para obreiros. No meio da mensagem, ele parou a mensagem. Ele não sabia, não tinha entendimento de como era meu relacionamento, como é que era a questão minha na igreja e tal. Ele parou a mensagem e falou assim, eu sentado do lado do meu pastor, disse assim, você serve a esse homem muitos anos. Um dia você vai estar no lugar dele e Deus vai te honrar pela honra que você dá a ele. Você não precisa ser o primeiro para ser alguma coisa. Você não precisa estar no destaque para ser alguma coisa. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Porque onde você estiver, você é imbatível. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus à nossa vontade. Admirável a diligência para a obediência desse cara. Versículo 29 e 30. É admirável. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Voltando um pouquinho, levantou-se e foi, versículo 27, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo moda Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, o Espírito Santo disse, chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu que lê? Eu gosto desse negócio aqui. Está um carro, ele está a pé. Está um carro real do governo da Etiópia. Tem cavalos, tem rodas, tem velocidade. Não acontece aqui em Brasília, não. É lá no Rio. Meu filho, fala para esse pessoal, manda parar, né? Envia um anjo para parar, né? Eu estou dizendo para vocês, Deus não dá detalhes. Encosta no carro. Isso aqui é Filipe. Ou você acha que ele estava assim? Deixa eu dar uma olhada aí. Era um carro caminhando no deserto, voltando para a sua nação. O cara correndo, o texto diz que ele está correndo, porque esse é o jeito. Quando a Bíblia diz em Romanos 12:11, não sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Rapaz, tem gente, sabe, eu não sei, aqui está uma serpente venenosa, o cara está sentado aqui, é cobra, né? Tem veneno, né? Tem. Não... me arruma um pedaço de pau, deixa ela chegar mais perto. Sai daí, ô trouxa. Levanta desse lugar e parte para dentro. As pessoas são assim, querem tudo de mão beijada no reino. Meu irmão, pega a Bíblia, vou mudar um pouco para você entender isso. A maioria dos milagres que você encontra na época de Jesus, as pessoas tiveram que usar o seu potencial para chegar em um lugar. A maioria do milagre tem uma geografia para ele acontecer. Mulher do fluxo de sangue. Centurião de Cafarnaum. O cego de Jericó. Não chegou de bandeja. A gente vê o milagre, mas teve atitude humana. Teve inteligência humana. Você já parou a mulher? Essa daqui eu faço aqui a cena para você poder entender, porque eu sei que todo mundo conhece. Aqui, meu filho, Jesus, perdão, senhor, Jesus. A mulher debilitada, gastou todo o dinheiro de mal a pior, hemorragia constante. Pergunta a mulher o que é o ciclo menstrual sem parar. É isso aqui que era essa mulher. Fraca, doente, na pior, Jesus na frente. Já viu multidão? Se hoje, naquela época, para aqueles caras, a mulher era objeto.
Hoje, você já viu a entrada de metrô? Eu conheço ônibus, raquetada, a mulher sofre. Hoje. Tu imagina naquela época? Então a mulher está doente, ouve falar, menino, fala nele, manda ele vir aqui, vai. Diz para ele que eu gastei toda a minha grana. Fala para ele que eu tô mal pra caramba. Foi isso que ela fez? Então vamos ver. O Espírito Santo não falou nada com ela. Nem o anjo revelou. Se eu vim pela frente, ô Jesus, passava por cima. Era uma multidão, tem velocidade, tem massa compacta. Ela não podia tomar a frente, que ela ia ser atropelada. Se ela tenta entrar pelo meio, ela é empurrada, porque é uma massa compacta com maior energia, maior força e ocupando espaço. Falou, eu tenho que vir por detrás, entrar no fluxo da multidão, eu tenho que tocar nele. Está ela lá, entrou, por detrás. Aconteceu isso com ela. Você já viu multidão atrás de figuras importantes? Ela é jogada para lá e para cá. Mas ela está lá. Isso aqui aconteceu. Não tem Espírito Santo, gente. Não tem anjo, não tem revelação. Tem potencial humano. Tem inteligência humana, tem estratégia humana. Até que ela toca. Chegou no lugar do milagre. Para tudo. Esse é o problema hoje da igreja. Nós estamos querendo que o Espírito Santo fale aquilo que você já tem, e aquilo que você já é, e aquilo que você já pode fazer. Agora, gente, os insondáveis propósitos de Deus é coisa incrível. Uma mulher, você já sabe, converte a cidade de Samaria. Esse cara sai do holofote para falar para uma autoridade, para que essa autoridade ganhe uma nação. Olha como é que Deus não trabalha com lógica humana. Usou um carro. Agora, olha a importância, o resultado é profético, que eu vou falar para você. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Olha o resultado que leva a Filipe, o resultado para a vida dele. Olha o que acontece. Ele tem uma experiência de um nível e de um patamar que ninguém teve. Se ele não fizesse o que lhe foi mandado, ele nunca teria andado num carro real. Filipe era um Zé Mané, entre tantos Zé Mané. Entrou dentro de um carro real, alto nível, porque obedeceu ao Senhor. Obedeça, que Deus vai colocar você em lugares, em posições de alto nível. Aqui, estou mostrando aqui, Deus fazia aqui. Entrou no carro real, foi conversando com um camarada dentro de um carro real que ele nunca ia sonhar nem botar o pé dele. Aqui é Bíblia, eu não estou inventando história. Olha as experiências extraordinárias desse cara com Deus. Olha as experiências do diácono com Deus. Capítulo 8, versículo 7. Vou repetir. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Olha o diácono, olha as experiências dele. Versículo 26 do capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Anjo fala com ele. Está aqui, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém, para Gaza. Está aqui, olha. Olha o nível do irmãozinho. Isso aqui é o nível. Olha só. Coisa acontece com ele que não dá nem para falar para todo mundo, que não vão acreditar. Versículo 39 do capítulo 8. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, 40 quilômetros depois. E indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha a experiência que ele teve. Eu fui arrebatado.
Você conhece alguém? Eu tenho 60 anos de idade. Quando eu nasci, meu pai já era 17 anos crente. Ok? Eu só ouvi um homem em toda a minha história de vida cristã, desde que eu me conheço por gente. Um homem de crédito, pastor Dr. Samuel Doctorian. Um cara de uma prateleira de cima, mas com muita força. Esse homem teve um arrebatamento na cidade de Haifa, em Israel. Ele teve um arrebatamento. E ele diz, eu não posso falar isso, porque muitas pessoas não vão entender o que é isso. Quando eles, um grupo de jovens, vieram para persegui-lo, ele estava na cidade, no centro, e o Senhor arrebatou ele. Quando ele se viu em outra cidade. O único cara, em 60 anos de vida cristã, que eu ouvi falar, pode ter outro, não precisa eu saber para dizer que aconteceu. Olha a experiência do diácono. Olha as experiências desse cara. O Espírito Santo fala com ele. Corre aí do lado do carro. Um anjo fala, ó, milagres, salvação, demônio expulso, a cidade é contagiada. Depois um anjo fala com ele, depois o Espírito Santo fala com ele, depois ele é arrebatado, rapaz. Olha o nível desse cara. Agora, querido, eu acho interessante que nesse versículo 40 diz que e Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Se você está debaixo da direção de Deus e da orientação dele, você não fica perdido, sua vida tem direção. Você não vai ficar dando cabeçada, pulando para lá e para cá, para achar um lugar na igreja ou em alguma igreja. Tem uma direção para você. Agora, eu vou te mostrar como é que Deus faz quando você se submete, quando você não trabalha no reino com lógica humana, quando você não trabalha com o reino com demanda humana, quando você não trabalha com o reino sobre o que os outros estão achando, o que você está fazendo. Por que você saiu desse lugar maior para um lugar menor? Quando você tem um discernimento espiritual, que você está fazendo o que Deus quer que você faça, que você está submisso a quem Deus quer que você submeta, que você está numa igreja realizando um trabalho, porque Deus quer te usar ali. Olha o que vai acontecer com ele. Vamos agora para 20 anos depois. A história dele vai voltar na Bíblia. 20 anos depois. Vamos lá? Vamos ver o que acontece com esse cara. Capítulo 21 de Atos. Versículo 8, 9 e 10. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, um daqueles 7. Não é outro Filipe, é o mesmo. Ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Primeira parte do versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias. Primeiro tem promoção. Ele era diácono, agora ele é evangelista, é ministro do evangelho. Cuidado para você não pular a ponte, que você pode morrer afogado. Porque a ponte foi feita para você atravessar e não para pular. Se fosse para pular, não precisava de ponte. O problema é que as pessoas não querem passar por pontes. Elas querem sair de um lado para outro, caminhando por cima da água. E caminhar por cima da água não acontece todo dia, que até um que tentou afundou. E se Jesus não estivesse perto, tinha ido para o Beleléu. Aqui agora ele é evangelista. Rapaz, eu fico vendo essa loucura do cara querer ser consagrado a pastor. Então o pastor não me consagra aqui, mas tem outro ministério ali, que o cara já me prometeu, dizendo, venha, está garantido. Mas isso é uma iniquidade. Isso é uma excrescência no reino. Isso é uma vergonha. Isso é uma negociata barata. Isso é gente que não é chamada para nada. É um equivocado no ministério. Quem sai de um lugar para ser consagrado no outro, está dizendo para mim que Deus não chamou ele bulufa nenhuma.
Você até pode sair de um lugar, porque Deus dirigiu você para sair. Eu fui pregar numa cidade no interior de São Paulo. Olha que coisa incrível, uma historinha para vocês. Eu fui pregar numa cidade, 8 anos. O rapaz é pastor, 32 anos. Uma igreja, filho, própria, 8 anos, 5.000 pessoas sentadas. 10.000 metros quadrados de construção, de departamento, um negócio fabuloso. Eu falei, me chamou para ir lá, pastor, o senhor, eu lhe acompanho desde a época que eu era jovem na igreja. Eu falei, mas que história é essa sua? Ele falou, pastor, eu trabalhava com uma pastora, mulher de Deus, me envolvia, amava e trabalhava. Um dia essa mulher chegou para mim, olha que mulher de Deus mesmo. Disse assim, meu filho, Deus está mandando você sair daqui e abrir sua igreja. Ele falou, não, eu não quero isso. Não, Deus me colocou aqui para estar submisso à senhora. Eu sou tua líder espiritual? Sim. Então eu vou falar mais uma vez. Deus falou comigo na mesma cidade. Uma cidade de 70.000 habitantes, que 8.000 pessoas é membro da igreja dele. Deus falou comigo para você sair do ministério, você vai ajoelhar, eu vou botar a mão sobre você e você vai abrir uma igreja em outro canto dessa cidade. Isso é gente que sabe que Deus chamou para fazer isso. Ele liderava na igreja, tinha uma força de liderança. Ela falou para ele, só que tem um detalhe, que Deus também mandou te dizer, você vai sair daqui sozinho. Porque ele podia arrastar a gente, arrastava. Ele falou, pastor, não vou dizer exagerar, mas 30%, 40% eu levava. Ele falou, Deus mandou, você vai. Ele falou, pastor, eu saí sozinho. Vê? Não, todo mundo fica. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu falei, Deus tem um negócio. Mas um cara submisso há anos, obediente, talentoso. Não, aqui tem uma autoridade espiritual. Aqui, ó. 20 anos depois, acompanha comigo o resultado. Número 1, ele é evangelista. Número 2, entrando em casa de Filipe, ele tinha abrigo. Tinha casa. Olha aqui, gente. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ele possuía uma família que temia a Deus. Olha como é que Deus vai construindo. Olha o que diz o texto. Demorando-nos ali por muitos dias, ele, a mulher, 4 filhos, Paulo e o... Você viu? Paulo não andava sozinho. Você já viu? Pelo menos 20 pessoas numa casa. Ele era próspero financeiramente. Eu queria perguntar a você uma coisa. Como você é depois de anos no ministério que você está? Você é melhor ou pior? Depois de tempo que você está na igreja, como é que é você hoje? Ficou mais maldoso, mais malicioso, pé atrás, olha o pastor com desdém, acha que já é mais do que ele. Já trabalha com toda a maldade, com medo de perder o lugar. E se alguém crescer, você sabe puxar tapete, porque você tem experiência. Então sabe como é que puxa tapete dos outros, sem ninguém perceber, e sem dizer que você é carnal. A pergunta é essa, o que somos nós, depois de tanta experiência no reino? Somos melhores ou piores? Qual é o teu nível, o teu padrão? Onde é que você chegou e o que você está, o que você representa nesse ministério que Deus te colocou? O que você está fazendo? Um trabalho que não tem aplauso, não tem palco, mas é vital para a igreja. É fundamental para a igreja. Eu digo na igreja que eu sou pastor, por misericórdia, bondade, graça. Eu já perguntei a Deus por quê. Senhor, eu sou um cara ruim, porque eu sei quem eu sou.
Como é que tu me usa, meu Deus? Tu usa um cara, podia ter tanta gente melhor do que eu. Mas Deus vai lá e pergunta a Deus. Meu sogro, um apacentador que eu não chego nem no pezinho dele. Meu sogro, quando o pessoal ele brincava, tinha um hino da Assembleia de Deus, ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. É a minha música. Não vem me perguntar, porque eu sei quem eu sou. Então não adianta essa pergunta, porque é Deus que usa você, e você tem que entender isso, nessa engrenagem do reino que você está. Você é uma peça. Eu digo na igreja que eu sou pastor, eu tenho 500 pastores no meu ministério, somos mais de 70 mil membros. O meu ministério tem pregadores melhores do que eu, no meu ministério, mais profundos na Bíblia, com uma unção e uma graça para pregar muito melhor do que a minha. Mas eu tenho no meu ministério pastores que nunca pegam no microfone da igreja, nunca sobem no púlpito para pregar na igreja lá que tem quase 7.500 lugares sentados. Nunca você vai ver um cara daquele, que eu estou vendo aqui na minha frente, subir no púlpito para pregar. Mas eu não troco alguns caras que eu tenho por 10 pregadores. Porque o que eles fazem... Pregador eu tenho vários na minha igreja. Se falta um, eu tenho outro. Se falta outro, eu tenho um. Se falta um, eu tenho 2. Eu tenho uma igreja de excelência de pregadores. Mas eu tenho funções na igreja, ministeriais, que se aquele cara não estiver lá, desculpa o carioca, eu estou assado e roubado, sem gordura e sem sal e sem azeite. Porque o trabalho que aqueles caras fazem é tão fundamental que não aparece para ninguém. Mas que tem um fundamento no reino para a igreja. E eu entendo o valor deles e ensino aos meus obreiros que o valor de um obreiro não é pelo aplauso no púlpito ou pelos holofotes da igreja, mas sim o que Deus está vendo, o que você está fazendo. A questão não é começar bem, meu amado. A questão é terminar melhor. 1 Crônicas 29 e 28 fala do final de Davi. E morreu Davi de uma boa velhice, cheio de riqueza e glória. E sucedeu no trono seu filho. Aqui é que está. Tem gente que começa muito bem no reino, mas termina muito mal. Tem gente que começa no reino com o coração aberto, amando o pastor, amando a família do pastor, amando a igreja, e depois fica malicioso, maldoso. Todo grupo de linguarudo ele faz parte. O dia que morrer, o caixão maior é para a língua e o menor é para o corpo. Gente que tinha afinco no reino de servir a Deus e começa a ficar besta, cheio de não me toque, não me diga isso. Quantos anos você tem aqui? Água aí. Eu espero que essa chuva seja um sinal de uma chuva de bênçãos, de graça, de Deus te usar em áreas, em coisas. Porque, meu irmão, eu termino a minha palavra dizendo isso aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até a maneira que você pega o garfo e a faca, até a maneira que você come o bife, o arroz e o feijão, até isso é para a glória de Deus. Imagina
o desempenho no reino, o serviço cristão. Imagine, se até como eu como é para a glória de Deus. Imagina o que você realiza aqui na casa de Deus. Pense, Filipe é pouco falado, é pouco pregado, mas veja a importância dele no reino e o que Deus fez com a vida dele. Assim seja com você, assim seja com você. E com o passar dos anos, te faça ser melhor. E outra, quando você assumir qualquer posição na igreja, o dia que eu fui empossado como pastor da igreja, o meu pastor foi pastor 50 anos dessa igreja. O dia que eu cheguei, a minha primeira palavra na igreja foi assim: número 1, não me venham me comparar com o pastor José Santos. Não me venham comparar com o pastor José Santos, porque eu não chego nem no extrato da unha do mindinho dele. Então não vem aqui me comparar, porque o nível dele, quem sou eu? 2, eu vou cometer erros porque vou aprender. Não me compare com um pastor de 50 anos de ministério, um monstro de apacentador, de sabedoria, com um cara como eu. 3, tem uma coisa para dizer para vocês. Como é Deus que está me colocando aqui, por causa dele eu vou surpreender vocês em alguma coisa. E por causa dele vocês vão me surpreender. Acabou. Sabe o que eu faço na igreja? Eu já sou pastor há 8 anos lá. Eu sempre dou um jeito de trazer à memória a vida do pastor. Porque não existe povo sem história. Homem sem história não é nada. De onde você vem? Quem é você? Qual é a tua história? Qual é o legado que você vai deixar? Eu honro a memória do meu pastor até hoje. Eu não peguei uma igreja quebrada nem ferrada. Eu peguei uma igreja com 20 mil membros. Uma igreja sólida, de obreiros sólidos. Eu nadei na água e na piscina e deitei na cama que os outros aprontaram. Deixa de ser besta. Deixa de ser metido. Chegou gente na tua frente que pagou o preço que você não está pagando. Chegou gente aqui no Brasil para pregar o evangelho, para que hoje a gente tenha uma igreja pujante. Não é a minha geração que está fazendo, não. Nós estamos deitando e rolando naquilo que outros pagaram preço. Saiba que você é cooperador. E eu vou terminar dando uma das definições de cooperador. Entre tantas, cooperador é aquele que não tem a pretensão de ser o primeiro. Quer que eu repita? Cooperador, eu não tenho a pretensão de ser o primeiro. Meu negócio é estar junto, é contribuir, é ajudar para que o nome de Jesus seja exaltado, a igreja edificada e o reino de Deus implantado. Deus vos abençoe.